Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante Fernanda Andrecta, com o tema Parábola do Semeador. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Mais uma vez aqui, gratos e pedindo a Jesus, nosso Mestre, que nos envolva em seu amor, em sua luz, em sua paz, e que possamos extrair desse minuto precioso, como nos traz Emmanuel, o melhor que já podemos, para que possamos colocar em prática em nossas vidas. E assim, então, nós hoje trouxemos o tema Parábola do Semeador. Antes de entrarmos propriamente na parábola, vamos falar algumas coisas a respeito desse ensinamento do Mestre. O Mestre que nos trouxe histórias simples, compartilhou conosco informações que tinham ali comparativos de uma forma, uma abordagem muito singela e que tinha no final um resultado moralizante, um conteúdo moral. As parábolas, elas nos trazem, através dessas histórias, ensinamentos que Jesus já sabia que seriam imortais, como nós, e o fez também, para que não se perdesse nenhum ensinamento. Uma outra questão que Jesus trouxe de maneira tão apropriada às parábolas foi a questão de nos ensinar e permitir chegar até nós todas as verdades que, se fossem contadas de outras formas, muitas pessoas não aceitariam. Também temos uma questão com as parábolas. Muitas das vezes, isso é até uma curiosidade. Nós temos os títulos como Parábola do Semeador, Parábola da Pérola e do Grão de Mostarda, enfim. E nós, quando vamos verificar os títulos que foram dados para essas parábolas, eles não vieram de Jesus. Eles vieram justamente daquelas pessoas que iam recontar essas histórias e acabavam, então, dando esses títulos, batizavam com aquilo que tinha de mais importante, que mais chamava a atenção. Agora, adentrando a parábola do semeador, na passagem evangélica começa dizendo da seguinte maneira: naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma multidão. E era tanta gente que ele precisou ir para uma barca e as pessoas ficaram ouvindo o que ele tinha para dizer da praia. Ele dentro da barca e as pessoas ali na praia. Apenas para contextualizarmos, quando fala naquele dia ele saiu de casa, Jesus, quando começou a fazer o seu ministério, ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum, na Galileia, onde ele passa a residir na casa de Pedro. Sendo assim, então, saiu de casa, saiu da casa de Pedro. E quando nós ouvimos falar sobre beira do lago, quando de repente muda para a praia, ali estão falando sobre o Rio Jordão, uma porção de água doce do Rio Jordão, que em algumas situações aparece com nomes diferenciados. Então, algumas vezes aparece com o nome de Mar de Quinerete, depois Lago de Genezaré, Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, assim como até hoje ele é chamado, é conhecido. E por ali Jesus, então, fez muitos fenômenos e também trouxe grandes ensinamentos para todos nós. Agora, adentrando a parábola, então, Jesus nos diz: um semeador saiu a semear, e pelo caminho, semeando, algumas sementes caíram à beira do caminho. Essas que caíram à beira do caminho foram comidas pelos pássaros. Outra porção de sementes caiu num solo bastante pedregoso, e como ali tinha muito pouca terra, então as raízes rapidamente se fincaram, só que eram diminutas. E assim que o sol veio, aquela pequena planta se queimou. Outras sementes caíram num solo bastante espinhoso. Os espinhos se fecharam
e sufocaram aquelas sementes. E outras tantas caíram numa terra boa, e essas renderam muitos frutos. Uma semente deu outras 100, outras 60 e outras 30. E assim então encerra Jesus dizendo que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Essa é conhecida, meus irmãos, como a parábola das parábolas, porque ela traz um resumo de tudo que o Mestre veio fazer, que é propagar o reino de Deus, trazer a palavra, o Evangelho. E assim também explica como é que a palavra de Deus chega a cada um dos nossos corações. Jesus foi interpelado pelos apóstolos para que ele pudesse explicar o que ele estava querendo dizer com aquelas palavras. E ele sim vai dizer cada detalhe da parábola. Aqui nós vamos começar falando a respeito do que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Quando Jesus diz isso, ele traça um diferencial entre ouvir e escutar. Porque ouvir, todos nós que temos a audição, que temos esse órgão do sentido, nós conseguimos ouvir. Muitas das vezes, as pessoas falam conosco e quando chega na metade da fala, nós perguntamos: o que você estava falando mesmo? Pois bem, nesse momento, chegamos no que Jesus estava querendo dizer. Porque nós ouvimos, mas não escutamos. Qual a diferença de ouvir e escutar? É que escutar quer dizer, do latim, auscultare, ouvir com atenção. É isso que Jesus estava querendo nos dizer. Então, aqui, meus irmãos, a semente, ela é a palavra de Deus. A mensagem das coisas espirituais que Jesus veio nos trazer. E aí, então, nós já sabemos quem é o semeador. O semeador é Jesus, o Verbo encarnado, que através da prática, de nos mostrar na prática, nos trouxe toda essa verdade, todo esse amor. Aqui, a questão não é sobre a semente, nem sobre o semeador. A parábola do semeador, ela traz uma questão muito profunda em relação ao solo. E o que é o solo? O solo somos todos nós, nossas mentes, nossos corações, meus irmãos. É o estado intelectual e moral de cada um de nós. Porque a palavra de Deus, ela é uma em todos os tempos. Ela não modifica. A forma como ela atua, com eficácia ou não, em cada um de nós é que vai diferenciar. Por quê? Mesmo estando todos nós na condição de espíritos ainda imperfeitos, buscando nos aprimorar, nós temos tendências maiores, propensões maiores para o bem ou para o mal. Nós nos diferenciamos. Cada qual de nós está ou um pouco mais adiantado ou um pouco mais atrasado. Pois bem, a forma como a palavra nos chega também vai diferenciar. Vai depender da nossa maturidade espiritual. Quando Jesus começa, através da parábola, nessa interessante parábola, a retratar essas questões morais que são relacionadas com o nosso coração, que tem a ver com o conteúdo evangélico que nós conseguimos absorver, vai também tratar da questão da nossa boa ou má vontade em receber essa palavra e esses ensinamentos. Assim, então, nós conseguimos já parar e não só decodificar a parábola, não só compreender o sentido de cada item, né? A questão de cada forma que é colocada, a interpretação. Como Jesus disse, nós já estaríamos preparados em relação ao Consolador quando ele chegasse. Então aqui, além de nós interpretarmos, meus irmãos, nós já começamos a nos ver. Quem somos nós diante dessa parábola? Nós somos pessoas beira do caminho? Somos espinhal? Somos um solo pedregoso? Ou já somos a terra boa?
essa classificação, ela fica muito nítida quando nós falamos sobre beira do caminho e nos reportamos àqueles corações, àquelas pessoas que são indiferentes à palavra. Então, diante do Evangelho, não tem interesse. Quando chega a informação, outras questões são mais importantes. O que mais importa são as questões materiais e não propriamente as questões do espírito. É aquele terreno batido, aquele chão duro, que pouca coisa penetra. Aquelas mentes áridas, endurecidas, não preparadas para as coisas espirituais ainda. Se ouvem a mensagem, fazem, mas não com tanto interesse. A mensagem fica ali, na superfície. E os pássaros comem, como é trazida na parábola. A segunda classificação seria aquele solo pedregoso. Quem seriam aquelas pessoas do solo pedregoso? São todas aquelas que recebem já a palavra e se entusiasmam com ela. Porém, diante de qualquer problema em relação ao Evangelho, já sucumbem e voltam à posição inicial. São aquelas pessoas que ainda não estão preparadas o suficiente e que também não encontram dentro de si aquela fortaleza para operar uma mudança, para o conhece-te a ti mesmo. Então, diante de qualquer empecilho, de qualquer problema relacionado ao Evangelho, já deixam de lado e voltam a ser aqueles velhos homens, aquelas velhas mulheres. Os da terceira espécie, aquele solo da terceira espécie, que está vinculado à questão do espinhal, são aquelas pessoas que já entendem qual é o peso da responsabilidade da palavra, porém, têm pressa das questões materiais e não querem trocar o certo pelo duvidoso. Então, preferem se dedicar para os tesouros da terra, ao invés de se dedicar para os tesouros dos céus. A terra boa. Aqui, esse critério da terra boa não são aqueles espíritos já totalmente preparados, que já estão num nível de evolução superior. A terra boa que Jesus fala aqui é uma terra de boa vontade. Então, nós estamos falando, meus amigos, meus irmãos, daqueles que sim, recebem com todo o coração a lição do Mestre, mas passam por atropelos, por tropeços, mas não perdem a boa vontade, o bom ânimo e não desistem. Eles perseveram, continuam e sempre trabalhando as questões do coração, o amor ao próximo. Aqui, nós já começamos a amarrar essas informações todas e já começamos a pensar para nós mesmos, diante de todos esses ensinamentos que nós já obtivemos até aqui, que tipo de solo nós estamos saindo? Beira do caminho? Espinhal? Pedregoso? Terra boa? A minha alma, a minha mente, ela já se encontra limpa e receptiva para receber as coisas transcendentes, as coisas do céu, do reino de Deus. Quando eu leio, participo de um diálogo, ouço alguma coisa a respeito, como é que o meu coração responde a isso? Ou, mais do que isso, eu já tento colocar em prática aquilo que eu aprendo? Nós vamos amarrar todas essas informações e ainda continuamos refletindo com uma história que nos é trazida no livro Pontos e Contos, pelo irmão X, através do nosso querido Chico Xavier, que vai falar justamente sobre o semeador incompleto. Essa história vai contar para nós que existia um homem que tinha uma facilidade muito grande com as palavras. Então, ele pregava com todo o coração as palavras do reino de Deus, através do verbo. E esse verbo, então, ele era muito atento com todas as palavras, para que elas chegassem da melhor forma possível nos corações que se acercavam dele.
Ele não deixava nunca de semear as palavras do Senhor. Ele era um excelente, um exímio conversador. Espalhava os tesouros verbais, porém, reconhecia-se como uma pessoa que era incompreendida por toda parte. Então vejam, o que nós aprendemos com Jesus é que nós devemos amar sem criarmos expectativas. Devemos fazer o bem pelo bem, semear o bem. Esse critério agrícola que fala da semente, que vai falar sobre essas questões do cotidiano, do dia a dia, que traz esses ensinamentos tão fáceis para nós. Ele, então, não fazia dessa forma. Ele pregava a palavra, mas se sentia uma pessoa que recebia com ingratidão de todos aquilo que ele fazia. Então, diante das verdades que ele levava, se alguém vinha e não prestava atenção no que ele estava falando, mas pedia auxílio dele, ele era muito bom falando, mas ele não conseguia se colocar na condição de irmão. Então, ele tinha muito entusiasmo nas palavras, mas na atitude do coração ele infelizmente não conseguia praticar. Com a passagem do tempo, tudo aquilo que ele falava começou a perder brilho, começou a cair por terra. E assim, então, ele começou a também ter uma questão de capricho envolvido nisso. Ele era uma pessoa muito rígida. Ele já não estava mais gostando daquela atividade, porque ele achava que ela não estava trazendo benefícios. Ele achava que todo o trabalho dele estava sendo em vão. Então, ele pregava, ele queria que as pessoas compreendessem, mas se elas pediam a ajuda dele, ele virava as costas. Não atuava de fato com aquelas pessoas, no auxílio, no amor ao próximo. Achava que só o verbo era o suficiente. E assim, então, ele começou, com o passar do tempo, as estações passando, ele começou a perceber que o melhor mesmo seria se afastar de tudo e de todos, até que a morte chegasse. Ele não precisava mais ter contato com as pessoas, porque aquilo para o coração dele não estava trazendo algo que o animava, que o contemplava, o deixava feliz. E como ele não queria se contrariar, então foi o que ele fez. Ele se retirou do convívio social a fim de aguardar a morte. Meus amigos, chegou o momento então que o anjo libertador veio e lhe subtraiu o corpo físico. E ele se encontrava numa condição bastante triste, porque aquele brilho de quem pregava a palavra, de quem estava trabalhando com tudo aquilo, com todo aquele amor e aquela obra dos céus, já não existia mais, a ponto de ficar tão ali opaco, que dificultava até para os irmãos espirituais reconhecerem onde ele estava, os caminhos pelos quais ele trilhava. Só que ele era muito inteligente. Inteligente o suficiente para saber que existia uma forma muito rápida e amorosa de nós chegarmos até o Pai, que é através do presente que Ele nos deixou, a oração. Então, no desespero, ele começa a orar ao Pai, a falar e a pedir incessantemente por auxílio, porque já se encontrava desencarnado, já se encontrava do lado de lá numa condição bastante complexa. Meus irmãos, sempre que nós pedimos com fervor, somos atendidos. E com ele não foi diferente. Ele fez um movimento tão grandioso de súplica que Jesus, em pessoa, veio lhe atender. Ali no plano espiritual, se aproximou desse irmão e ele, muito emocionado, falava palavras que o próprio mestre ia anotando em silêncio. E o mestre, então, depois de um tempo, observando aquele irmão que tanto necessitava, pergunta: que missão desempenhaste na terra? E ele, com vigor, responde, sem titubear: Senhor, a minha tarefa na terra era semelhante ao do semeador da vossa parábola.
Eu gastei dezenas de anos, várias horas a fio, trabalhando todas aquelas palavras para todas as pessoas. Todos os seus ensinamentos eu repassei. No entanto, eu não fui bem-sucedido. O meu recibo de tudo isso foi pago com toda a ingratidão que o Senhor pode imaginar. Quando as minhas palavras, elas não eram eliminadas pelas pedras do orgulho, apareciam monstros da vaidade, distribuindo. Surgiam ali espinhos de insensatez, sufocando as palavras. Crescia o lodo do mal, anulando-me todo aquele serviço. Eu nunca fugi do esforço, do trabalho. Fiz isso em abundância. Mas o meu salário não foi dos melhores. Meu salário foi o pessimismo e a derrota. Jesus observava aquele irmão muito condoído com as suas palavras. E os lábios divinos não respondiam nada, apenas observavam. E diante de uma situação dessa, quem está falando normalmente começa a falar muito mais. E ele continuou dizendo: portanto, é imperioso reconhecer que te observei as advertências todas. Eu fui sincero contigo, mestre, e fiel a mim mesmo. E assim, após um intervalo, Jesus então, com muita amorosidade, vai dizer para ele: se atirastes sementes a esmo, que fazias, meu irmão, do solo. Porque, vejam, Deus já tinha dado as sementes. A facilidade do semear já estava nas mãos dele. Só que um trabalhador que vai semear, ele tem que preparar a terra. Então Jesus pergunta: o que fizeste do solo? E nós aqui falamos, que o solo somos cada um de nós. Beira do caminho, espinhoso, aquele pedregoso ou a terra boa. E ele então vai dizer para o mestre: mestre, o Senhor disse a respeito do semear, mas em momento algum o Senhor falou que deveríamos cuidar do solo. Então Jesus, que é todo amor, responde com perguntas. Como não falei a respeito do trabalhar? Eu não me reportei à vinha do mundo, à charrua do esforço, ao trigo da verdade e ao joio da mentira? Não expliquei que o maior no reino dos céus é aquele que se fizer menor entre os homens, que se fizer servo de todos, trabalhar para todos? Eu não comentei muitas vezes as necessidades do serviço? E o instrutor, o ex-instrutor silencioso, chorando copiosamente, entendeu o que o mestre estava dizendo. E ali então, ele se debruçou sobre aquela condição que ele se encontrava, muito triste, e assim Jesus recomenda para ele: meu querido, você vai voltar, vai retornar, e assim então, não vai se esquecer de trabalhar o solo. Não te esqueças que tem que trabalhar esse solo antes de semear. Cada coração respira em um clima diferente. Volta e vive com todos aqueles que estão ao seu redor, amparando cada um, de acordo com a necessidade de cada terreno, de acordo com o que cada um precisa mais. Aduba a sementeira do bem, de conformidade com as exigências de cada região. Esse ministério reclama suor do servo. Atendendo ao outro, você atenderá a si próprio. Por enquanto, você é apenas um semeador incompleto e não incompreendido. Incompleto. Jogou sementes, sem antes consultar as necessidades do chão.
cada pedaço de terra tem a sua dificuldade, os seus problemas e os seus percalços diversos. Vai, e antes de tudo, distribui o adubo. Que adubo é esse, meus irmãos? O adubo da fraternidade e o adubo do entendimento. E nesse instante, esse irmão retorna ao convívio, reencarna e tem mais uma oportunidade. Só que dessa vez, ele vem não para ser compreendido, mas sim, meus irmãos, para compreender. Vejamos que nós estamos numa condição que, se o Evangelho já faz sentido para nós, sabemos que estamos aqui para amar, para compreender e para servir. E nós podemos afirmar que, diante de um momento como esse, onde nós matamos a nossa saudade do Mestre amado, quando falamos sobre os seus ensinamentos, sobre a sua prática de amor, e aproveitamos o nosso minuto, isso quer dizer, meus irmãos, que nós já estamos numa condição que já não é mais beira do caminho. Não estamos mais na condição de solo pedregoso e nem de espinhal. Já somos terra boa. E tal qual o semeador disse, como Jesus nos trouxe, que nós poderíamos fazer como ele e muito mais, também podemos semear. Puxa, mas eu ainda estou aprendendo, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso semear? Semear com aquilo que nós já temos. Com uma boa palavra, com uma página edificante, com uma escuta ativa, ou até mesmo com um silêncio caridoso. São tantas as formas que nós podemos auxiliar. Nós nos despedimos dizendo que já somos, sim, com certeza, terra boa e que já podemos gerar muitos frutos. Que Jesus nos abençoe em todo esse processo. Uma boa semana, meus irmãos. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.